Olá, irmãos, nós vamos gravar mais esse vídeo e falar a respeito aqui, a respeito de se reunir, né, para estarmos repartindo o pão da vida, verdadeiramente, repartindo assim o verdadeiro pão da vida, que é com o nosso próximo, que é o nosso Salvador Yahushua, não é isso? Então, há algumas pessoas que não concordam com esta sã doutrina, com este ensinamento do nosso Salvador Yahushua para com os seus, e ficam nos menosprezando, nos desprezando e até nos xingando, né? Chamando palavras de baixo escalão, e isso pastores que eram para da sua boca proferirem, digamos assim, ao ver deles era para proferir bênção, né? E não maldição, e não estarem com palavras de baixo escalão, não é isso? Então, mas isso é o que eles têm no coração, pois a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Assim que o Salvador disse, a boca fala daquilo que o entendimento está cheio, não é isso? Então, porém, o nosso entendimento está cheio de coisas maravilhosas do nosso Salvador, e por isso falamos das coisas boas do nosso Salvador, no caso a sã doutrina do nosso Messias, que é por todos os que não aceitam criticada, né, essa doutrina, mas aqueles que são chamados e escolhidos ouvirão e crerão naquele que veio para nos salvar, não é isso? Então nós vamos falar aqui neste vídeo a respeito de onde devemos nos reunir, porque os argumentos dos pastores para nos contrapor, para tentar nos contradizer o que falamos da Escritura, que eles não podem contradizer, mas ficam assim mesmo tentando contradizer, sem ter base escritural para isso, não é verdade? Então, nós já lemos no Novo Testamento, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso ninguém pode absolutamente negar. Eles tentam negar porque são assim mesmo, mas ninguém pode contrapor isso. Então eles, para tentar contrapor, ele diz, se não pode reunir em templo feito por mão de homens, no caso o Criador não habita em templo feito por mão de homem, ele também não habita numa casa, na casa de um irmão que também é feita por um pedreiro, mãos de homens, correto? Só que é assim, irmãos que estiverem a nos ouvir neste momento, há uma grande diferença em eu estar aqui em casa, eu estou aqui em casa onde eu moro. É diferente de eu sair daqui da minha casa para ir para a casa de um irmão. Nós vamos lá nos reunir, nós não estamos dizendo que Deus mora lá na casa do irmão, e que nós não dizemos que a casa do irmão é a casa de Deus, pois não é. Onde nós nos reunimos, na casa de um irmão, na casa de outro irmão, é a casa dos irmãos, entendeu? Então é diferente deles, completamente diferente, absolutamente o contrário, 100% o contrário, que esses líderes religiosos protestantes, eles saem das suas casas com a seguinte mente, com o seguinte pensamento em suas mentes, em seus corações. Eles dizem, nós vamos para a casa do Senhor. Na linguagem deles, nós vamos para a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus para eles. Então há uma grande diferença. Não tem como você, pastor, querer me igualar a você, jamais. Não somos iguais de jeito nenhum, nisso não. Entendeu? Então, nós nos reunimos de casa em casa, assim como diz as Escrituras. E não como vocês dizem que a igreja que você congrega, os templos que os homens constroem, eles constroem no intuito, dizendo que ali é a casa de Deus. E a Escritura diz que é mentira, não é? Portanto, nós vamos para a casa do irmão fulano de tal, nos reunir para falar das coisas do Criador, mas nós não dizemos e nem encontramos ninguém dizendo
que ali é a casa de Deus. Pois não é. Ali é a casa do irmão. Agora, estamos errados, por isso estamos iguais a vocês? Absolutamente não. Por quê? Porque os discípulos fizeram isso. E tudo que os discípulos fizeram, vocês fazem o contrário. E tudo que vocês fazem, os discípulos fizeram ao contrário. Então, eu vou me reunir na casa de um irmão para repartir o pão espiritual, que é o nosso Salvador e Yahushua, com aquelas pessoas que querem receber este pão verdadeiro. E isso é normal, não é liturgia religiosa, não é ato religioso, não tem sacrifício nenhum religioso. Lá simplesmente nós todos somos iguais, não tem um maior do que outro, não tem um que sabe mais do que outro, não tem um que manda nos outros, não. Lá todos são irmãos. E nós vamos na casa do irmão. Nós chega lá, nós senta na casa dos irmãos e cada um conversa algo da Escritura, conversa aquilo que é dentro das Sagradas Escrituras. Dentro do normal, que nem o discípulo fazia. Vamos ver isso aqui. Aí então eles não querem ser errados só, os pastores, e querem nos puxar, igualar-nos ao erro deles. Jamais, nós estamos fora disso aí, pastor. Eu e nós, os irmãos, saímos fora do sistema religioso e não voltamos mais. E não somos revoltados, não somos isso nem aquilo. Simplesmente cumpriu-se em nossa vida a palavra do bom mestre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós conhecemos a verdade. E esta verdade nos libertou da mentira que vocês até hoje estão presos e enganados. Então nós não temos templo religioso, nós não temos igreja, nós não temos CNPJ, nós não temos carteirinha, nós não temos nada que vocês têm. Então simplesmente nós fazemos aquilo que o Salvador ensinou que fizesse, que os seus discípulos deram continuidade ao ensino do nosso Salvador e nós estamos dando sequência também. Vamos ver isso? Então, não misture, irmãos, uma coisa com a outra. Não é 6 e nem meia dúzia, não. Eles podem ir por 6. Nós estamos indo pelo que o Salvador ensinou. Nós não estamos iguais a eles em nada. Deixa eu dizer, nós não somos iguais aos protestantes, pastores religiosos, em absolutamente nada. NADA, nada. Nós não temos semelhança nenhuma com eles. E nem eles têm semelhança nenhuma conosco. Entendeu? Por quê? Porque eles vão para o templo deles e lá o lugar é a casa de Deus. Nós vamos para a casa do irmão, lá é a casa do irmão. É a casa dos irmãos. Os irmãos vêm aqui em casa, é a casa que eu moro, a casa é minha. Não é a casa de Deus. Nós não estamos dizendo, venha para cá, irmão, que Deus mora aqui, que Deus está aqui. Não dizemos isso. Ninguém prova nós dizendo isso. Nós dizemos o que está na Escritura. Agora, esses pastores, líderes religiosos protestantes, eles dizem para o povo que a casa de Deus é a igreja. Tanto é que se um menino correr dentro da igreja, ele diz, menino, respeita a casa do Senhor, menino. Ô menino desobediente, respeita a casa de Deus, porque eles estão dentro da igreja alienados, enganados, pensando que ali é a casa de Deus, e não é. Porque está escrito, o Criador do céu e da terra não habita em templos, em casas feitas por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o seu trono, é a sua morada, é o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés. É assim que eu li na Escritura. Não foi ninguém que me disse, não. Eu fiz foi ler na Escritura. Entendeu? Então, nós não estamos aqui falando o que alguém falou, não. Nós estamos falando o que nós lemos na Escritura, com os olhos que temos, okay, que o Criador nos deu. Lemos aqui. Ó. Entendeu? Então, assim sendo, irmão, há uma completa diferença. Nós nos reunimos de casa em casa porque na Escritura manda se reunir de casa em casa e proíbe se reunir e de ir para templo, sinagogas de Satanás. É assim que eu li na Escritura e assim estamos prosseguindo contrariamente ao ensino religioso protestante. Entendeu? Então, irmãos, assim sendo, vamos começar aqui. Se eu sou errado, se eu sou como os pastores e o pastor especificamente, nos trata a nós, se nós somos babacas, se nós somos dementes, se nós somos pessoas erradas, porque reunimos de casa em casa, então os apóstolos eram tudo isso que vocês dizem com a gente, e eles não eram, né, irmão? Você é quem não está entendendo ou não quer entender aquilo que está na Escritura. Então, realmente, nós vamos ler aqui
na própria escritura aqui que está no livro Bíblia. Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos o que o apóstolo São Paulo disse e fazia. E nós estamos fazendo que nem ele fez. Se nós estamos errados, eles também estavam errados. Entendeu? Mas Paulo nunca construiu, nunca alugou, nunca mandou fazer um templo para poder dizer que ali era a casa do Senhor. Pelo contrário, quando ele foi no templo, no Areópago, em Atenas, ele foi lá dizer a verdade, que o Criador não habita ali, em templo feito por mão de homens, e nem tampouco é servido por mão de homens, porque é Ele mesmo quem nos dá todas as coisas, a vida, a respiração e todas as coisas. Entendeu, irmãos? Então vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo também 20. Vamos ver aqui. Paulo aqui dizendo: jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos falar publicamente também de casa em casa. Paulo estava aqui se despedindo dos irmãos, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, onde Paulo depois partiria para Jerusalém e de lá não voltaria mais para esse local aqui. Mandou chamar os irmãos e reuniu o povo e disse: irmãos, eu nunca vos deixei de vos anunciar aquilo que é proveitoso para a vossa salvação, publicamente e de casa em casa. Eu estou errado, irmão? Nós estamos errados porque estamos anunciando publicamente para as pessoas a sã doutrina, o evangelho, as boas novas de salvação. E nós estamos errados, irmãos, porque estamos anunciando o evangelho de casa em casa. Então Paulo estava errado? Você diz que Paulo estava errado? Claro que não. E se você disser errado, é você que diz que ele estava errado. Entendeu? Então Paulo aqui disse: sede meus imitadores como eu sou imitador do Messias. Entendeu? É claro que a base da nossa salvação é o Salvador, mas existiu homens e existem homens que imitaram o Salvador, que se doaram as suas próprias vidas para levar o evangelho da salvação. No caso, o apóstolo Paulo, que anunciou o evangelho verdadeiramente. E ele disse: eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas do próprio Salvador Yahushua. Então ele disse aqui: nunca vos deixei de vos anunciar as coisas proveitosas para a salvação, publicamente e de casa em casa. Então eu anuncio junto com o grupo de irmãos, publicamente e de casa em casa. E não estamos errados, porque a Escritura nos manda fazer isso, nos dá respaldo para isso. Entendeu? Mas a Escritura não dá respaldo para nós termos um templo de alvenaria para nos reunir lá. Por quê? Porque lá é lugar de idolatria, lá é lugar de homem receber glória de homem. Paulo ia no templo, você pode dizer, ia. Os apóstolos foram no templo. Por que eles foram? O templo era deles? Não. Eles iam anunciar para vocês que estão no templo, sair do templo e se converterem ao nosso Salvador Yahushua. É o contrário de vocês que vão para o templo e chamam o povo para vir para o templo. É 100% o contrário. Não misturo os apóstolos com vocês, pois eles são diferentes em tudo. T-U-D-O, em tudo são diferentes de vós. Entendeu? Então, os discípulos iam, e eu também vou, nas sinagogas, nos templos, anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho. E os líderes religiosos não aceitam, como já me expulsaram de algumas duas sinagogas, que quem me conhece sabe isso. Então, realmente, eles não aceitam a sã doutrina. Então, sendo assim, irmãos, de casa em casa, para quem quer ouvir, para quem quer receber o pão da vida, que é o nosso Salvador Yahushua, nós vamos repartindo de casa em casa o pão da vida, o nosso Salvador Yahushua. Então, sendo assim, irmão, nós vamos continuar nesse segundo vídeo, tratando desse mesmo assunto, daqui a alguns instantes, o Criador, se nos permitir.